Otto, estamos Muito, online. muito bom dia. Tu tá me vendo pelo Instagram? Tá tudo certo aí? Que eu tô meio que sozinho aqui. Perfeito, 100%. Estou vendo, ouvindo, pronto para a gente bater esse papo. Seja todo mundo, então, muito bem-vindo nessa nova transmissão ao vivo da nossa live Investidor Digital 1212. A gente aqui conecta toda segunda, terça, na quarta-feira. Quarta-feira para conversar sobre o mundo dos investimentos imobiliários, mais especificamente, descobrir como investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos. Geralmente estamos aqui sendo aconchegados pela minha sócia, minha amiga Vanessa Medeiros, mas ela tomou uns dias de férias na praia e hoje estamos acompanhados do nosso amigo Cadu Carvalho, que ele já é da casa, ele é construtor e incorporador, e com a experiência dele vamos compartilhar ideias, pensamentos sobre um tema específico que vamos a desconstruir para logo construí-lo. Qual que é o assunto de hoje? Seria? A intenção é como conseguir uma taxa de desocupação do imóvel baixa. Isso aqui Isso. é muito importante para você ficar tranquilo ali com a ocupação do imóvel que você investe, que vai ter sempre alguém interessado ali no seu apartamento. Isso é bem relevante. Isto. Vamos iniciar tentando compartilhar com vocês o que é desocupação, qual que é a palavra técnica de vacância, o que significa exatamente, qual que é a diferença entre desocupação de um imóvel que está sendo alugado por um ano versus desocupação do imóvel que está sendo alugado por temporada ou por short stay ou curta estadia, basicamente pelo aquele aplicativo do Airbnb, tipo hotelaria, né? Por noite, por semana, por mês. E vamos dar algumas pistas de como isso aqui pode ser resolvido, especialmente para aquelas pessoas que estão com medo, com uma sensação de incertidumbre referente a o desafio que significa enfrentar uma desocupação dos nossos imóveis de aluguel. Com isso falado, meu querido, cara, vamos começar pelo básico do básico. O que seria a desocupação, ou também conhecida como vacância do imóvel? Vacância tem esse termo originado de vago, assim, né? O É, quanto que o seu imóvel fica vazio, ele fica isso. disponível. Então, se você está comprando imóvel, é um interesse que ele fique o menos vazio possível. O ideal é que esteja todo dia alguém ocupando isso, né? E existem essas duas possibilidades, né? Do long stay, que é aqueles mais por mês, por ano, que esse sim é mais fácil você ter ele sempre ocupado, né? E o short stay, que é o Airbnb, que é para quem faz aluguel por diária, que esse você já tem uma expectativa, às vezes, de ter dias vagos. Só que com o valor da diária maior, você compensa ali uma coisa pela outra, né? Mas é isso. Exatamente. A intenção é deixar, se no long stay um inquilino sai, você já arrumar outro bem rápido para não ter tempo. Ou no short stay ter gente com frequência. E sai um inquilino, limpou, já bota outra pessoa e não deixa o imóvel parado. Isso aí. Então, desocupação, cara, é basicamente quando sai um bom inquilino e entra um outro bom inquilino, o tempo que demora para entre que sai e achar um novo inquilino, revisar documentos, antecedentes do novo inquilino, entregar as chaves do inquilino e, sei lá, preparar o imóvel para o novo inquilino, etc, etc. O tempo que acontece entre que sai um bom inquilino e entra um novo inquilino. E no caso de short stay, como tu muito bem falou, Cadu, é a desocupação periódica entre que sai e entra um novo hóspede. Você tem mais rotação, entrada e saída de novos hóspedes no short stay ou aluguel por temporada. Isso é desocupação. E o grande medo dos investidores é, meu Deus, e se sair um inquilino do meu apartamento de aluguel, e eu vou ter que enfrentar o grande desafio de
ter que pagar a parcela desses meses que vai ficar desocupado, vazio. Vago. Então, isso dá muito. E o tema de hoje é justamente como diminuir essas chances, tá? Como diminuir esse medo, esse problema, que aconteça isso, tá? Aqui eu sempre falo que tem aquela coisa, tem o mundo das probabilidades, certo? Que tão provável é que aconteça e tão possível é. O possível e o provável. É possível que aconteça uma desocupação? É possível. É provável? Bom, depende. Depende de vários fatores que, se a gente entende com antecedência, antes de investir, vai fazer que essa probabilidade de ficar desocupado diminua. Então, o tema de hoje basicamente é tentar entender quais são aquelas variáveis que fazem com que o imóvel tenha desocupação menor, para que esse risco seja menor, ao nível tal que não é que não tem risco, risco continua, só que está diminuído, está a um nível que você consegue controlar e já você se sente mais confortável com assumir esse risco como investidor. Se não tiver risco, cara, não tem lucro. Tem que ter risco. Tudo bem que o investimento imobiliário é um investimento seguro, de longo prazo, novo, estável, que as propriedades aumentem de preço, tudo bem. Mas risco sempre tem. É um negócio como qualquer outro. Agora, a grande questão é você ter sempre base ali em números, em estatísticas mesmo, né? O que que são as coisas que proporcionalmente mais influenciam para isso e você buscar atender isso. Enfim, não dá para imaginar, para quem comprou um imóvel comercial, que teria uma pandemia, mas se você coloca ele num ponto extremamente valorizado, pô, você reduziu todo o risco de ter ali uma vacância alta. Então, é usar números, usar fatores, e botar com dados, né? Tomar decisão calculada. Calculado. Boa, boa, boa. Então, na minha opinião, um dos fatores que afeta mais a desocupação do imóvel é a localização, tá? Parece meio que óbvio, mas não é tanto. Por que não é tanto óbvio assim? Porque é muito comum, é muito confortável, é até intuitivo tentar investir em imóveis perto de onde que eu moro. É porque perto de onde que eu moro é onde que eu conheço. Talvez, em alguns casos, perto de onde que eu moro, eu consigo controlar. Ah, e se me liga um inquilino que tem um problema com uma canheria, com uma tubulação de não sei o que, tá se chovendo, o telhado tá com no vaso sanitário, não tá correndo. E daí um monte de cri-cri que acontece no dia a dia, nas semanas de um aluguel, especialmente um aluguel de longa data, de anual, vamos falar. É comum que aconteça isso. Por isso que as pessoas tendem a investir perto de onde que moram. Agora, se eu vou investir perto de onde que eu moro, e eu moro, vou dar uma coisa exagerada, tá? Moro na Antártida, moro sei lá, no meio da selva. Nossa, pode ser um lugar muito maravilhoso. Você até pode investir um projeto metro quadrado, valor metro quadrado, muito bom. Comparado com São Paulo, por exemplo, você está investindo um valor metro quadrado ridiculamente mais barato do que em São Paulo. Só que tem um problema. No meio da selva, na Antártida, eu faço uma exageração porque você entende o conceito, tá? Tem gente querendo morar lá? Tem, até que tem gente morando na Antártida. Tem gente morando no meio do mato? Tem. Só que as probabilidades de ser alugado e ser alugado rápido é muito baixa. Ou pelo menos Agora, mais baixa do que bem no coração ali do Parque Ibirapuera, aí no coração de São Paulo, entendeu? é isso que eu ia falar. Se você for pegar ali a região do Ibirapuera, a quantidade de negócios que tem, a quantidade de opções de lazer, a quantidade de tudo, de restaurantes, todo mundo vai querer morar aqui perto. Então, você tem uma demanda, um volume de gente muito grande que deseja aquela localização, por causa dos pontos de interesse que tem perto, né? Então, você analisar o que tem de ponto ali próximo, que possa fazer com que alguém more ali,
ajuda. Então, o quanto que é bacana para alguém morar perto de um parque como o do Ibirapuera. Então, pô, vai ter muita gente que quer morar por conta do parque, vai ter muita gente que quer morar por conta da linha de metrô, vai ter muita gente que quer morar por uma série de fatores que tem ali na região. Então, esses são os pontos que valem muito a pena ser analisados. O que, que vai fazer as pessoas quererem morar ali? Isso, porque quando você fala de localização, você tem que ter em consideração a localização certa, pensando nas necessidades do inquilino, não nas suas necessidades. Se você está comprando um investimento para investir, para alugá-lo, isso é conhecido como renda residencial. Comprar um imóvel para alugar, para gerar rendas. Esse é um negócio que as multinacionais, os fundos de investimento imobiliário, já sacaram há tempo. Existe há muito tempo. Não sei se vocês já perceberam que em São Paulo, grandes cidades, tem construtoras que constroem prédios e nunca são vendidos. Você que comprar e não tem sala de venda, não, é como se fosse um fantasma, se construir um prédio, daqui a pouco está todo logado e você nem percebeu. Você queria comprar e ninguém te ligou. É porque tem empresas que só fazem isso. Tá? Tem fundo de investimento que constroem prédios só pensando em alugá-los, não para vender, para alugar. Tá? E nós, É, como microinvestidores, estamos justamente nesse nicho. Então, quando você pensa em localização, você tem que pensar em uma localização que tenha alta demanda de aluguel hoje e maior ainda amanhã. Se a desocupação é um fator que te preocupa, então você, portanto, tem que procurar um lugar que tenha alta demanda de aluguel. Se você mora no meio do mato, ou mora numa cidade interiorina que tem poucos habitantes, que todo mundo compra para morar, então aluguel não tem gente querendo alugar, ou muita pouca gente. Portanto, consequentemente, você vai demorar muito para conseguir um novo inquilino. é. Antes de As passar pessoas para o até outro não assunto, precisam saber vai. disso, né? Assim, mas existe um estudo de mercado que é feito, que a gente vai apresentar para essa solução ali que apresenta isso de forma mastigadinha para o investidor, né? Mas um estudo de mercado que analisa isso, que vê na região o que tem, não só de projetos existentes, mas de projetos futuros. Porque às vezes você tem uma linha de metrô ali que vai ser construída numa região que Isso, vai fazer as pessoas daqui, para quando terminar a obra, que irem para lá. isso. Então, isso aí dá trabalho para fazer. Então, a gente tem uma solução que já entrega isso mastigadinho. Espero que vocês fiquem até no final para vocês saberem o que é. Segura aí, segura. Tem mais coisas para compartilhar aqui com vocês, tá? A minha cabeça está pensando muito. Bom, isso é não só quando você aluga por ano, mas quando você aluga por temporada, aí você tem que pensar no inquilino. Aí você tem que pensar no hóspede, quem vai ficar por noites, semanas ou meses. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nossa, para alugar por short stay, vamos falar. O que será melhor? São Paulo ou na praia? Qualquer seja. Tem gente que gosta de Florianópolis, tem gente que gosta de Nordeste, praia. Ou lugar turístico, Gramado, por exemplo, Foz do Iguaçu. O que será melhor? Uma cidade grande que nem Porto Alegre? Será que, desculpa, que São Paulo será um melhor destino para short stay do que na praia, que é um setor mais vacacional de férias? O que será melhor? E aí, justamente vem esse assunto aqui da ocupação, da vacância. Quanto tempo fica vazio na praia versus quanto tempo fica vazio em São Paulo? Independentemente da percepção, das sensações que você possa ter, se você perguntar para sua tia lá na casa da praia, tia, quanto que é o aluguel? Ah, meu filho, no verão você tira R$ 1.000 por noite. Nossa, você faz o cálculo anual com R$ 1.000 por noite, dá um lucro do caramba. Parece que fosse um negócio do caramba. Só que você não está considerando o período de desocupação, período de baixa temporada, onde que tá frio lá em Florianópolis, por exemplo, ninguém quer ir lá no frio, tá louco? Água gelada. Para mim, que sou chileno, é quente. Mas para o brasileiro, não é não.
Entendeu? Então, Tem um exemplo que acontecia comigo, que eu tinha uma ex-namorada que tinha uma casa próxima de Jurerê Internacional, ali em opa, Florianópolis. E assim, era absurdo o valor que eles conseguiam na época da virada do ano, janeiro, dezembro, ali, aquela épocazinha que é extremamente movimentada a ilha. Só que se você fosse perguntar para ela, e o resto do ano? De fevereiro a novembro, ela não alugava. é, Ela tinha que ela usar, mas era um imóvel que não gerava receita nenhuma. Beleza, ela tinha aquilo como um prazer, mas para gerar renda, esses imóveis de praia não tem essa ocupação desse jeito. Tanto é, só um parêntese, assim, tem um negócio interessante que o pessoal desses multipropriedades vendem, que eles tentam induzir justamente a ter um rodízio, né, para as pessoas irem mais para esses pontos turísticos. Porque senão não seria utilizado. Todo mundo ia brigar para ir no feriado, no carnaval, feriadão. na feriadão e o resto do ano não teria. E esse sorteio que eles fazem induz a estar sempre movimentado. É uma maneira Uhum. muito eficiente de ocupar esses imóveis, mas que para o nosso investidor, para a nossa comunidade, Uhum. não é uma realidade. Só para deixar bem claro, eu não estou falando que é certo ou errado, estou falando que se a desocupação é um assunto delicado para você como investidor, você tem que ter isso em consideração. Claramente, pessoas querendo passar uma noite ou dois por negócio, por trabalho ou por necessidade de urgência hospitalária. Tem gente, por exemplo, que tem ali no Parque Ibirapuera, perto do Parque Ibirapuera, uh, que você falou agora há pouco, cara, ali por perto tem uns 11 hospitais. Tem de maternidade, do câncer, de um monte de especialidades, tratamentos muitas vezes caros, que pessoas do interior precisam ir na melhor clínica. E, claro, tem um paciente que está ali e os familiares não ficam no hotel, não ficam ali no hospital. Tem que alugar alguma coisa provisória. E ali tem uma altíssima demanda de pessoas querendo se hospedarem em um tipo de apartamento que nem o Airbnb, que seja não tão caro quanto um hotel. O outro, cara, faz uns 6 meses atrás, eu fui para São Paulo. Fiquei ali pertinho do Parque Ibirapuera. Fiquei no Ibis, tá? Que é um hotel 3 estrelas, 3 superior, basiquinho, não é uma coisa assim, 5 estrelas, nem 4 estrelas. Cara, paguei R$ 780 a noite. É um valor alto para um hotel dessa Hum, categoria. E é porque tinha um congresso e a cidade lotou. E não precisa lotar a cidade, só basta com lotar aquela região. Porque todo mundo do congresso quer ficar por perto do congresso, senão tem que cruzar a cidade toda para ir no congresso de ida e de volta. Então, portanto, basta você ficar uma zona que tem alguns lugares confortáveis, de moda ou que sejam desejados para hóspedes e você vai ter uma desocupação menor. O você me ingresso, fala. desculpa, Vai só lá, para não, lembrar, continua. o ingresso de uma propriedade de Airbnb é o preço multiplicado pela quantidade de noites. Na realidade, as rendas de qualquer empresa, de qualquer negócio, é preço por quantidade. Qualquer um. Me fala um, por exemplo, venda de cachorro quente na rua. É o preço do cachorro quente multiplicado por quantos cachorros quentes você vendeu por noite, por semana, por mês. Isso te dá a tua receita diária, mensal, semanal. No Airbnb é exatamente a mesma coisa. Preço mais alto, só que cuidado que a quantidade de noites aumenta ou diminui dependendo da localização que você esteja. Ok? Queria comentar alguma coisa, senão eu vou passar para Isso. outro. Isso que eu ia só complementar, que essa questão do preço mais alto, ela influencia muito também com relação à mobília que a gente coloca no apartamento, né? No long stay, você ter um armário, você ter alguma coisa do tipo, ajuda a alocar e ajuda às vezes a alocar com preço mais alto, né? No short stay, isso é decisivo, porque você não tem como alugar no short stay sem tudo para a pessoa ter um enxoval,
ter a cama, enfim. Então, isso é fundamental. Você ter uma decoração ali que faça sentido, É, compatível com a região, né? Tem que ser uma isso, coisa bonita, durável. dura. Então, o investidor também não precisa saber desses detalhes. A solução que a gente vai apresentar vai entregar isso mastigado. Mas, assim, saber qual que é o tipo de móvel que se coloca, o que realmente agrega, isso aí faz uma baita diferença. Segunda coisa, outra coisa que você tem que ter cuidado na hora de pensar em eliminar a desocupação ou diminuir o risco de desocupação do imóvel, seja anual ou por temporada, não interessa, é a tipologia do apartamento ou da propriedade. Vou dar um exemplo aqui. Tinha caído o. O fone, Bom, vou dar um exemplo aqui. Tipologia. Vamos supor. Bom, esse é um exemplo real, tá? Meus pais fizeram seu patrimônio imobiliário do jeito clássico, tradicional, que a maioria das pessoas acostumam pensar que são feitos patrimônios imobiliários. Não tem certo ou errado, foi o caminho que eles decidiram, compraram um terreno, construíram uma casa, a casa passou quase 10 anos sendo construída, foram fazendo ampliação em 1, ampliação 2, ampliação 3. A casa hoje em dia tem 2, 3, 4, 5, 6 quartos, 7 banheiros, 400 metros quadrados, piscina, bar, 50 metros quadrados de bar. Uma coisa espetacular, localizado num lugar ótimo. Claro, quando meus pais compraram, lá era fazenda, não tinha semáforo, não tinha, não estava nem pavimentado há 30 anos atrás. A cidade cresceu e chegou até lá. Tem estrada por perto, tem semáforo, tem escolas, tem supermercado. Cara, o setor se consolidou. Quando eles compraram, era emergente, estava crescendo, estava se desenvolvendo. Hoje em dia, a casa deles está completamente consolidada. Claro, eles ganharam muita valorização. Portanto, eles investiram 1 milhão, 2 milhões, e a casa hoje em dia vale 10 milhões. Então você diz, nossa, você está rico. Tá rico. Só que quando chegou a pandemia, eles tiveram que sair da casa e foram morar no lago. Mesma coisa, compraram um terreno, beira do lago. O lugar, cara, que para chegar, tu tinha que andar da estrada principal, tinha que andar meia hora pelo caminho de pedra. Logo tinha que cruzar em balsa, não sei se se fala assim, um rio que não tinha ponte. Você botava o carro em cima do bote, é e tinha balsa, um tem cara. alguns lugares que são maior ferry boat. E o cara tinha que remar para chegar no outro lado. Aí você andava mais 30 quilômetros e os últimos 2 quilômetros você tinha que caminhar. Não tinha como chegar de carro. Deus me livre, é verdade. Quando você chegava, era um mato que você não conseguia enxergar o lago. Meu pai passou 10 anos tirando o mato, plantando grama, logo construiu uma casinha pequenininha, mesma história, que foi ampliando logo, logo. E claro, quando chegou a pandemia, eles foram morar lá, na casa no lago. Hoje tu vai lá, é maravilhoso. É uma coisa de milionário, literalmente. De fato, do lado tem um monte de casa de milionários. E a casinha deles é uma casinha confortável, de madeira, prefabricada, de 3 quartos, bem confortável mesmo. Não é uma coisa. Mas aonde que eu quero chegar com essa história? Quando chegou a hora da pandemia, eles iam morar lá, eles ficaram 2 anos tentando decidir se eles vendiam a casa de Santiago, porque quando eles fossem para Santiago, não tinha onde chegar. Era a casa ou pedir emprestado um amigo, hospedagem. E eles são da terceira idade, eles já estão com 73 anos, meu pai tem câncer, então ele tem que ir lá para Santiago a cada 3 meses fazer chequeos. Por certo, no Lago Ranco, hoje em dia, no lago, né, tem estrada hoje em dia. Tu chega em 20 minutos. Da estrada principal até a porta da casa deles é 20 minutos. É, mudou, também se valorizou muito.
Só que não tinha como alugar essa casa. Quando eles decidiram alugar a casa e decidiram ir para Santiago ficar com amigos, porque não queriam vender, né? Porque queria ficar vinculado com a casa. Imagina, uma casa que demorou 20 anos para conquistar, ou 30 para ter. Então eles não queriam, não queria se desfazer. Minha mãe tinha um vínculo emocional com a casa muito grande. Nossa, a casa onde que eu criei meus filhos, meus netos. Tomar um cuidado com essa questão emocional na hora de fazer um investimento Muito. grande, né? Chegou a hora de alugar. Não, a gente não está falando de desocupação. Essa casa passou 2 anos desocupada só pelo causa do emocional. Chegou a hora que já não dava para mais e a gente tomou a decisão em família. Gente, tem que alugar essa casa de um jeito ou outro, pelo amor de Deus. Nem que seja para pagar o IPTU, tirar os custos ali, mas. Manutenção dessa casa ali é 10 mil reais, cara. É uma coisa surreal. Então, finalmente, conseguimos convencer minha mãe de alugar a casa, né? E meu pai passou 6 meses procurando um inquilino. Nossa, mas como tá? É uma casa muito grande. Tem gente querendo alugar casa grande? Tem. E mesmo reduzindo o preço, né? Porque às vezes não é Pois é, o cara. preço que vai fazer diferença, né? Então, tipologia é importantíssimo. O tipo de investimento que você faça tem que ser coerente com a localização que você vai investir e com o tipo de negócio imobiliário que você vai fazer. Outro exemplo. Você quer investir em ali, já que a gente pegou o Parque Ibirapuera, perto do Parque Ibirapuera, quer alugar para Airbnb. O que tem mais rotação e menos desocupação? Uma casa de 4 quartos? Um apartamento tipo estúdio de 20 metros É, quadrados? é muito raro alguém vir com a família, com vários filhos, que precisa de um quarto para cada um e que cada um 4 quer quartos? um Pô, quarto. na praia é diferente. Na praia já tu aluga 2 famílias, Sim. 4 quartos, já dá. Só que a gente tem esse problema que durante o ano não tem aluguel. Então, a tipologia do apartamento que você vai comprar faz diferença sim. Tá? E na desocupação tem que ser coerente. Tem que ter uma coerência entre uma coisa e a outra. Então, No short stay, você vê alguns casos que vale a pena imóveis maiores? Ou geralmente o imóvel menor, um quarto, ele é sempre mais interessante? tem um jeito que você poderia ter um imóvel maior que você poderia rentabilizar bem, tá? Vou te dar um exemplo da casa da minha mãe. Foi uma coisa que a gente pensou. Cara, vamos botar essa casa para alugar pelo Airbnb. Só que a gente não aluga a casa, a gente aluga o quarto. Quando a gente falou isso para minha mãe, ela falou: o quê? De jeito nenhum, isso vai destruir minha casa. Quem que vai cuidar dessa casa aí? Nananina, não. Aí a gente chegou na conclusão que o menos pior era o aluguel anual. Mas aí teria um exemplo de um negócio que poderia dar certo, lucrativo, onde que você tem 5 quartos, vários deles em suítes, e com certeza você poderia alugar por quarto e uma galera ali que gosta desse tipo de hospedagem, hospedar um quarto. No Airbnb você aluga espaços, no aluga, aí você decide espaço, um quarto ou um apartamento sozinho, uma casa sozinho para você. Então, aí você tem um exemplo que poderia eventualmente ter um bom negócio de onde que a desocupação ficaria equalizada entre que sai e entra um inquilino, um hóspede, de um quarto versus outro quarto. Tá? Só que Isso no aí, short stay realmente faz sentido, né? claro, só que daí você passa para outro assunto, que era a localização. Será que naquela localização, que já está meio que de casas grandes, meio que todo de luxo, será que eles vão gostar de ter vecinos entrando e saindo? Lembrando que isso aqui é um condomínio fechado. Então, tem que ter cuidado no tipo de investimento que a gente faz, tá? Eu não estou contra a casa própria, pelo amor de Deus. Eu acredito que a casa própria é uma coisa que você pode conquistar, mas é assim, conquistar. Não é um direito, é uma conquista que você tem. Especialmente aquelas casas grandes que meu pai acabou construindo.
E ninguém te exige que esse primeiro investimento da sua vida tem que ser a sua casa própria. Tu pode, sim, investir em apartamentos pequenos e construindo patrimônio para construir a casa própria. Pode falar, desculpa. O Flávio Augusto, ele fala muito que a casa que ele mora hoje, que ele é um bilionário, não teria para alugar. E aí sim ele gastar esse dinheiro todo. Então, assim, lá na frente, quando você tem um luxo, quando você está pensando no seu bem-estar próprio, beleza. Mas quando você for pensar em investimento, você tem que tomar cuidado. Você tem que pensar no negócio comercial. Não com emoção, mas com a razão, mano. Boa. Mesmo assim, eu estava escutando, como chama aquele cara que tem um cabelo mais comprido, aqui, bem jovem, assim, tá? Não lembro o nome do cara. Tem tantas pessoas, youtubers aí famosas no Brasil. Tá, também, bilionário, muito jovem, bilionário, bem sucedido mesmo. E ele falava do exemplo. A gente tá mudando de assunto aqui, mas já que você tocou, me fez lembrar. O cara falou assim, cara, eu moro numa casa hoje em dia que eu pago um aluguel de, acho que era 40 mil reais. 40 mil reais. Como é que é? Fala o entrevistador. 40 mil reais de aluguel? Tu tá louco? É uma casa grande mesmo. Uma casa ali no Alphaville, mega mansão de não sei o que e tal. Daí o entrevistador pergunta, mas por que tu não compra essa casa, meu? E o cara responde assim, ó, comprar, poderia comprar à vista. Só que, pensa comigo, comprar essa casa à vista significa que eu vou tirar esse dinheiro do meu portfólio de investimento. Então a pergunta é, se eu botar ou manter esse dinheiro no meu portfólio, se eu tirar uma rentabilidade de 5% anual, iria dar 100 mil reais por mês de lucro. E eu estou pagando 40 mil, não faz sentido. Então, é mais barato eu alugar a casa que comprar a casa. É um pensamento, cara, que quando ele falou, eu disse, puta merda. Nossa, é um pensamento bem financista mesmo. Tem que ter muito sangue fria para tu não comprar uma casa, podendo comprar a casa à vista. Botar no Porque, papel. É isso, botar, considerar a taxa de juros, considerar o que você consegue com o seu negócio, o que a Selic está pagando. É isso. Faz muito sentido. interessante. Bom, logo, portanto, só para ir concluindo aqui, o que você prefere? Tudo sozinho? O que acontece se você preferir fazer ir lá e na aventura? Ah, Fazer o estudo de interessante. mercado sozinho, tentar aprender quais são as linhas de metrô lá na frente, fazer a parte burocrática toda, enfim, de alugar o apartamento, desalugar. Cara, se eu... Cadu, você é construtor. Há quantos anos? 13 anos. 13 anos. Você está jovem, você começou jovem mesmo. Ou fez muita cirurgia, uma ou outra. Comecei com 18 anos de idade a construir minhas primeiras casinhas ali. Então imagina que eu com 48, 47 anos, vou lá e falo para você. Cara, eu queria começar na construção de casas, que nem você fez há 13 anos atrás. Eu acho que olhei uns vídeos de internet ali e vou começar. O que você faria para mim? Cara, beleza, você pode começar. Claro, você vai talvez economizar uma taxa aqui, uma outra ali que uma imobiliária cobra, mas você vai pagar tanto de aprendizado, de porrada que você vai tomar, que você acha que estava certo e não era bem por ali. Que assim, é, a experiência, o know-how de quem já sabe faz muita diferença. Eu costumo falar assim de reinventar a roda. Você não tem por que reinventar a roda que já tem esse estudo de mercado que é preparado para você, já tem alguém que faça essa parte burocrática do jeito simples, que já viu os pepinos que dá ali na desocupação, na troca de um inquilino para o outro. Mas enfim, se você quiser, se você tem tesão, ótimo. Só tem que ter uma consciência que você vai ter muito mais trabalho com isso. E um custo alto de aprendizado, como você me disse.
E, né? cara, só para ir concluindo aqui, onde que você que as pessoas mais erram nisso da desocupação? Onde que você com seus anos de experiência, aqueles clientes que você já teve dos seus prédios que você construiu, que não compraram, aqueles caras que não compraram e que decidiram ir por outros caminhos, Uhum. qual que você Ah, acha que é o maior erro que você vê? eu acho que a parte comercial influencia, né? Assim, as pessoas têm que saber anunciar, né? Botar a boca no, na, na plataforma para chegar no cliente que se interessa, mas eu acho que o principal mesmo é a escolha do produto. Ele está bem localizado, ele está numa região de interesse que tem muita gente ainda, é a lei de Pareto, assim, é o que mais vai influenciar na minha visão. Então, esse estudo de mercado, esse planejamento do que tem ali de futuro e que vai influenciar para as pessoas querendo morar ali, para mim isso é o que faz mais diferença. Né? É. Cara, o maior erro que eu vejo no assunto de desocupação, quando você está no aluguel anual, é esse assunto de investir perto onde que eu moro. Achando que porque está perto onde que eu moro, então é melhor. E não considera a demanda de aluguel, nem calcula a demanda de aluguel, vai no intuito mesmo, vai na sensibilidade, no emocional, compra para um amigo que é construtor. Esse pessoal especialmente acontece muito no interior, tá? Tipo assim, é fixo. Vou comprar da incorporadora X porque é conhecida aqui na região. É de um amigo. Tá? No interior acontece muito. Na cidade é a mesma coisa, só que menos dramático. Tá, vou comprar daqui perto onde que eu moro, na cidade que eu moro, porque eu acredito que é assim assado e vai bem no intuito mesmo. Tá? Isso é muito perigoso de dar errado. E outro, é muito perigoso de você comprar um imóvel em um setor muito consolidado. Aí você perde aquela demanda crescente de aluguel. Você tem aluguel hoje, só que está numa crescente. Vou te dar um exemplo. Minha mãe tem um apartamento aqui perto onde que eu estou agora. Esse apartamento está super consolidado e o aluguel dela não aumenta. Está fixo há uns 4 anos. Não aumenta, não aumenta. Muda de inquilino, não aumenta. Inclusive até diminuiu Interessante na isso. pandemia. Cara, não aumentava. Mesmo período, eu tenho um apartamento, vários apartamentos no sul da cidade, longe daqui, tá? Eu nunca moraria aqui. O aluguel não para de crescer, cara, mesmo na pandemia, mesmo com a inflação. É impressionante. É claro, é uma área que está em completo desenvolvimento. Tá? A cidade está crescendo que nem lá, para o sul. Então, essa é a diferença da 99, localização. O aluguel aumenta e aumenta, aumenta. E o que eu mais quero é que saia um aluguel. Cara, quanto mais rápido sai um inquilino, melhor para mim, porque eu consigo cobrar mais caro para o próximo. E outra, esqueci de uma coisa importantíssima. O tempo que você demora entre um inquilino e outro não depende só da localização, também depende do que você está. Quando você toma controle de você mesmo fazer, você tem que sair correndo atrás de um pintor, de um cara que faça reparações, e às vezes você demora mais procurando essas pessoas para te ajudar a fazer as reparações, porque você está querendo fazer tudo sozinho, porque você quer poupar uma coisa aqui ou ali, do que alugar no apartamento. Outro dia tive uma troca de inquilino, eu não fiz nada. Tem uma empresa, uma imobiliária que cuida disso para mim, uma empresa grande, administra 20 mil propriedades. É grande mesmo. A E aí, gente já está entrando na solução aí, né? Que é isso que eu acho que você pode falar mesmo. é, Olha como é bacana essa solução dessa administradora. Fala um pouco mais aí. Te cortei. cara, eu não fiz nada. Chega um e-mail para mim no aplicativo: olha, o inquilino do seu imóvel não vai renovar o contrato. A gente já ativou a procura do próximo inquilino e na hora que estiver pronto a gente já avisa. Beleza, chega a notificação. A gente está avaliando o inquilino. A gente autorizou os contratos do inquilino. O inquilino novo assinou os contratos. Logo chega uma mensagem dizendo: tal data, tal dia, tal hora, o inquilino atual vai sair e o próximo inquilino entrará tal dia, tal data, tal hora. Geralmente é 1 ou 2 dias depois. Eu me pergunto, como é que eles conseguem fazer tão rápido essa troca? Pois é, cara, porque eles mandam para mim um orçamento que eu preciso autorizar
E os custos, que são da responsabilidade minha, os que são da responsabilidade do inquilino anterior, são da responsabilidade do inquilino anterior, eles entram, fazem um check, eu não fico amigo do inquilino. Então, cara, é bem frio mesmo. Pessoal, né? Tic, 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 super profissional. Quando é pintura, nem brinca, nem briga com ninguém. Entra pintor, não sei o que, tal, pá. 2 dias, o assunto está pronto. Para o novo inquilino entrar. Do contrário, cara, para um mês. Minha mulher, a mãe dela morreu. De fato, hoje é 11 de outubro. Hoje, 11 de outubro de 2022, a minha sogra morreu, faleceu. E deixou uma casa em Erez. A casa ainda está disponível para aluguel. Tipo assim, já, claro, no início, né, teve todo aquele luto, aquele processo de luto e tal. E novamente, tem um vínculo emocional com a casa, eu entendo isso, mas a casa ainda está para alugar. É. E assim, não tem problema de localização, não tem problema de coerência com a tipologia. Aí tem um problema de um custo emocional com a casa, como a minha mãe, e tinha um problema de preparar a casa para ser alugada. Essa casa, para ser alugada, precisa de uma reforminha. Reforminha que a minha mulher e a irmã dela, que são as herdeiras, não querem investir, porque não, ainda, sei lá, não querem fazer o investimento. Muito diferente de um apartamento que está construído, desenhado, pensado para isso. Agora, se a gente for pensar então na solução disso, investidores da brokers não tem esse problema. Você concorda? Assim, eles não têm acesso a essa administradora, eles não. A brokers ela faz esse estudo todo de mercado para o cliente. Eu conheci o Ignacio através dessa parceria. A quantidade de perguntas, a quantidade de estudo que você fez para analisar se estava numa região boa, se estava numa região crescente ou não, foi impressionante. Eu não tinha me preparado tanto quanto o que você me exigiu de resposta naquilo ali. E foi legal, pô, olha aqui, eu tenho isso aqui perto, tem isso aqui outro. Então foi bacana, porque você faz esse estudo, a brokers, né, executa esse tipo de estudo, né? Você então, me viu como construtor e como incorporador o processo de seleção de um projeto novo que está no nosso prato de possibilidades, no nosso perfil de possíveis investimentos. A gente trabalhou em conjunto muito para adaptar o teu projeto para o perfil do nosso investidor, considerando todo tipo de fatores, tipologia, localização, altura, orientação, número Cara, um monte de coisa. É isso. E outra coisa, assim, cara, você faria o processo todo. Essa questão da parceria para locar. Então, olha que lindo, é. Só receber a notificação, tá resolvido. O cara fica tranquilo. Ele pode morar no mato, lá no Pantanal, você está falando, na Antártica, que não tanto faz. Não Ele interessa. vai receber o dinheirinho dele lá e tá resolvido. Então, essa parceria com a Brokers contribui exatamente nesses aspectos que a gente estava citando aqui, né? Cara, risco, como falei no início, sempre tem, tá? Mas a probabilidade diminui muito. No short stay, por exemplo, não é porque eu vejo muito, conheço já, prometo que a gente para com o assunto. No short stay é bem delicado, ainda mais delicado, tá? Por quê? Porque é muito comum no short stay escutar corretores, investidores e pessoas na rua fazendo estudos de mercado. Você pergunta, mas quanto que aluga aqui o preço da noite? E o cara te fala o número, e tu te começa a pensar, talvez, de onde que você tirou esse número, mesmo? Por exemplo, eu falei para você que o aluguel por noite naquele Ibis é R$700. Imagina você faz o cálculo com R$700 a noite do seu apartamento. Será que é realmente R$700? De onde que você tirou essa estatística? Então, calma, você vai ligar sua tia? Ai, tia, quanto que você aluga por noite? Sua ex-namorada, né, em Baleira Camboriú. Aí, Florianópolis. Cara,
quanto que aluga por noite? Aí vou sustentar a minha decisão de investimento nessas informações. E isso ali é só preço. Qual que é a desculpação? Ah, deixa eu ver. Vou calcular. Vou calcular 25 dias de aluguel, 5 dias de desocupação. Por quê? Não, porque entra que sai, entra. Eu vou calcular que tem 3, 4 inquilinos, porque tem 4 semanas no mês, então 3, 4 inquilinos fiquem em média uma semana, semana e meia. E, cara, você calcula baseado nisso. Quem que falou que era assim que se calcula? Tem ferramentas que são criadas para isso. Tá? Tu tem que entrar ali na ferramenta, tem que pagar a mensalidade para fazer um estudo de mercado, uma ferramenta que tem o Airbnb, o BRBO, o Booking da vida, um monte de ferramenta linkada naquela plataforma, e você, naquele setor, naquela área, nesse quadrante, e não é na região, não é São Paulo todo, é nessa região, do Parque Ibirapuera para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para onde? Então, muda. Então, aí você analisa exatamente qual que é o preço médio de tipologia, 1/4 ou estúdios de 20 metros quadrados. Aí, se você está fazendo um estudo de 4.000 propriedades, nesse quadrante ali, 4 ou 5 quarteirões na redonda, aí sim, você tem um estudo sério que você pode calcular que nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, nos últimos 5 anos, pré-pandemia, pós-pandemia, como se comporta o preço realmente desse nicho de mercado, nessa tipologia, nessa localização. Aí, se você tem um preço estimado, É pode por falar. isso que é importante a questão da broker, porque você investe em coletivo. Quando você tem muitos imóveis assim, juntos, você tem muitos investidores, você consegue diluir o custo de pagar um estudo de mercado desse também, de analisar números maiores, ter mais trabalho para fazer esse estudo. Porque não é para comprar um apartamento, pô, são para comprar para um pool de investidores. Então o estudo fica muito mais bem feito porque ele é diluído para muitas pessoas. Se fosse uma pessoa só fazendo sozinho, não teria. Poderia até ter, mas seria muito mais caro, muito mais difícil, muito mais trabalhoso, talvez até inviabilizasse isso. Cara, vocês querem saber como chama essa plataforma que eu falei agora, para calcular o preço? Porque essa plataforma também te entrega a ocupação média. Esse preço tem uma ocupação média de X número, tá? Essa plataforma chama-se de airdna.co, não .com, .co. Vou mostrar aqui para vocês. Quem está em YouTube, Instagram, vai conseguir ver. Desculpa, para quem está no YouTube, Facebook, vai conseguir ver. Me avisa aí, Cadu, quando você consiga ver. Eu estou conseguindo ver. Tá em inglês, né? Obviamente, tá em inglês. Peraí, deixa eu ver se eu consigo apontar para esse lado. Só um minuto. Aqui. Botar para trocar. Deixa eu, ao invés de mostrar a minha imagem aqui, deixa eu Aí. ver se eu consigo. Aí, Eu pronto. consegui. Eu Conseguiu consegui, já, eu né? consegui. Sim, Pronto. consegui. Cara, essa plataforma aqui, AirDNA, você vai analisar, tem um processo de login, depois que você faz login, market research, dynamic pricing, real estate investment, performance benchmarking. Cara, E aqui tem você muito dado do realmente, Brasil disso aí? claro, esse está em inglês, mas imagina, São Paulo é uma cidade cosmopolita impressionante. Você acha São Paulo? Sim, senhor, com certeza. Bem Tá? Essa aqui interessante. só, mas eu queria só mostrar o logomarca, se chama Air, GR, DNA, que basicamente é um DNA do Airbnb, entendeu? Então você conseguir realmente saber quanto que está o preço médio, e a gente faz análise completo de cidades como Porto Alegre, São Paulo, inclusive mesmo Floripa, Brasília, etc. Tá? Quem está assistindo a gente, como é que faz para ter acesso ao estudo de mercado que a gente já fez, dos empreendimentos que você já tem analisado que estão gerando um retorno bacana? O que você indica aí para a audiência? Bom, uma vez que a gente faz todo o estudo, negocia com a incorporadora, e a gente acha realmente um projeto que vale a pena
lançar no mercado, e quando falo lançar, não necessariamente o lançamento das primeiras unidades, pode ser, por exemplo, as últimas unidades, a unidade de projetos que está em obra, e a gente lança, conjuntamente com a comunidade, uma oportunidade de investimento, baseado nos nossas análises, na nossa negociação, e a gente pega a comunidade toda completa para negociar com o incorporador. A gente não compra ou não negocia um imóvel, a gente negocia 5, 10, 15, 20, um prédio completo. Tá? Vai depender de quê? Da oportunidade, se realmente vale a pena, se realmente tem tanta procura assim, da nossa habilidade também para negociar com a incorporadora, né? Você que está do outro lado já sabe que a negociação é forte, é dura, e nem sempre você consegue resolver na primeira. Mas quando a gente consegue, a gente orquestra, prepara uma semana de treinamento intensiva, um retiro, não retiro imobiliário, uma semana que a gente de aulas para você conseguir enxergar as oportunidades do mesmo jeito que a gente enxerga, para que a decisão de investimento seja mais fácil, tá? Elas são gratuitas, geralmente, você tem acesso a ter reuniões com nossos analistas financeiros para que você consiga investir de forma financeiramente responsável. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o link para você fazer uma reunião financeira, que a gente tem uma equipe aqui, ó. Se você tirar, eu vou botar aqui também no... Vou copiar e vou colar aqui nos comentários. Aí, foi. Bom dia, Anderson. Bom dia, Jussara. Bom dia, Daniel Santos. Prazer de compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Aí, Anderson nos diz olá. Jussara nos diz bom dia. Daniel nos diz bom dia. E aqui, vou deixar com vocês. Gostaria de marcar uma reunião com o analista financeiro. Isso é possível? brokerdigitalsbrasil.com/agenda. Quem estiver no Instagram, pode enviar uma mensagem no direct, que a gente manda o link para vocês agendar uma reunião com nossos analistas, tá? Eles não são vendedores, eles primeiro fazem uma análise financeira, logo fazem conjuntamente com você uma estratégia de investimento imobiliário e, finalmente, a gente mostra o estoque de ofertas imobiliárias que a gente tem, e se não tem, então paciência, muito bom. Fica esperando o próximo lançamento, o próximo workshop com lançamento imobiliário de uma oportunidade de investimento que você pode aproveitar só se se preparar, porque não adianta eu fazer oportunidade de investimento, se você não está preparado para investir, perdeu. Tá? Geralmente essas oportunidades duram 24 horas, 48 no máximo. Tá? E geralmente vai tudo. Vira lista de espera. Você mostrou um exemplo essa semana maravilhoso ali, no prédio que finalizou em 3 dias, não lembro exatamente, mas 64 bilhões de dólares, um negócio assim, né, que foi vendido. Pô, é isso, tem que ser rápido. Então tem que estar preparado, já ter análise, já ter tudo bonitinho para quando surgir, já está cadastrado. Foram 554 apartamentos. Tá? O preço médio do apartamento é entre 400 e 600 mil reais. Tá? Para você ter uma ideia de quanto... Não todo mundo acaba assinando o contrato, tá? Tem muita reserva que cai, entra na moção, né? Entra na moção e cai depois. Ou pessoas que entram na reserva e não qualifica, não é aprovado pela incorporadora, tá? E esse foi no semana passada, foi no Cyber, que foi um evento especial. E, bom, é isso, gente. Forte abraço. E a gente se vê na próxima semana com mais uma transmissão do nosso programa Investidor Digital 1212, com mais um assunto, mais uma temática que a gente vai desconstruir e construir para vocês. É isso. Um abraço, gente. Tudo de bom. Abraço. Deixa eu ver aqui. Como que fecha isso aqui? Peraí, sempre eu me perdo. Aí, fechar.